Vamos falar agora a respeito de inteligência artificial, transformação digital em alta velocidade. Nós falamos aqui com o presidente em exercício do SENAC sobre a necessidade de qualificação. Marta Gabriel tem pesquisado esse assunto profundamente e tem proferido palestras em todo o Brasil, além de escrever best-sellers a respeito do assunto. Ela participou do Congresso das Cidades e conversou comigo a respeito desse tema. Onde o mundo moderno está nos levando? Em que lugar nós vamos chegar com tanta tecnologia e com a novidade da inteligência artificial? Até processos criativos estão sob questão. Esse é parte dos assuntos de estudo de Marta Gabriel, um dos nomes do Congresso das Cidades. Marta, antes de mais nada, obrigado por aceitar conversar com a gente. Bom, o mundo está experienciando, vivenciando, testemunhando uma mudança que talvez não fosse imaginada tão rapidamente. Afinal de contas, onde ficarão os humanos no meio de tanta tecnologia e inteligência construída? Então, os humanos precisam se adaptar e fazer o que a tecnologia não faz. Desde o início da história da humanidade, a gente vê a tecnologia fazendo algumas coisas e a gente não precisa fazer mais, por exemplo, cavar, coisas que é acelerado, coisas que tem que carregar pesos, e agora ela está no nível cerebral. Então, onde a tecnologia faz, a gente deixa para ela e usa muito bem usado. E aí a gente faz aquilo que ela não faz. E o que ela não faz? Uma parte da criatividade, ela não faz pensamento crítico, pensamento analítico, ela não faz emoção. Então, essas habilidades que são todas relacionadas com soft skills ou habilidades humanas, é onde a gente tem que focar a nossa educação e a nossa transformação agora. Agora, é uma popularização do ChatGPT, né, que deu aí vamos dizer, um acesso a um pedaço dessa inteligência artificial. Muita gente está espantada com isto, mas existe muito mais por trás disso? Muito mais. Na realidade, a inteligência artificial já está aqui com a gente há mais de 10 anos, por detrás de produtos que a gente usava. Quando você usa um Google, um Waze, redes sociais, todas elas têm, e várias empresas, o agro utiliza, as cidades inteligentes utilizam. Agora, quando o ChatGPT entrou, ele colocou a utilização na mão das pessoas. E por isso que as pessoas sentiram mais fortemente o poder da inteligência artificial. Mas isso é a ponta do iceberg. O que é legal ficar claro aqui é o que as pessoas estão experimentando ainda é começo. Isso vai melhorar ainda muito e muito rapidamente. Então, se a gente já está espantado que não é só o ChatGPT, né? Ele faz parte do grupo das IAs generativas ou criativas. Você tem o ChatGPT, tem outros que fazem imagem, que nem o Midjourney, o Dali, tem outros que fazem música, tem outros que fazem gráfico, tem outros que fazem vídeo. Então, esse cenário agora é esse poder na mão de todos. Então, o que a gente tem que aprender, acima de tudo? Antes, a gente era educado para responder. A gente tem que ser educado agora para perguntar. Quem já usou o ChatGPT sabe que quando você pergunta bem, a resposta vem boa. Você não sabe perguntar, você não tem o que fazer com ele. Ele depende das nossas perguntas. Mas o que assusta ou preocupa, Marta, se é que a gente pode usar esse termo, é que se isso é a ponta do iceberg, o que vem no amanhã? Quando nós tivermos essa inteligência artificial plena, o que vai sobrar para nós? No próximo nível, nas próximas décadas, hoje a IA faz muito bem uma coisa por vez. Então, o sistema que joga xadrez joga muito melhor do que a gente. O ChatGPT escreve melhor do que muita gente. Então, a gente começa a ter o carro, dirige, mas só dirige. Agora, o humano faz várias coisas, mesmo que a gente não faça tão bem. A evolução é essas máquinas começarem a fazer cada vez mais coisas e muito bem feitas, até chegar no nível humano. Então, o que será da gente? Ou a gente se mistura com elas, sabe usar, incorpora as funcionalidades delas, ou a gente fica irrelevante nesse contexto, porque elas evoluem mais rapidamente do que a gente. Então, não tem caminho fora da educação. A gente tem um tipo de problema para resolver, que chama problema wicked na computação, wicked problem, que é um problema que é complexo e difícil de definir. E tem o super wicked, a inteligência artificial é super wicked, porque além de ser complexo e difícil de definir, não tem tempo, é super urgente, não tem uma autoridade central que regule, então isso dificulta bastante. Quem cria o problema é quem tem que resolver, e as políticas demoram para acontecer, porque muitas vezes não dá tempo de você articular. Então, veja como a gente está numa situação, não é só o Brasil, tá? Isso é uma situação mundial. Agora, vale também aquele mesmo raciocínio que foi empregado para a computação? Antigamente a gente achava que tinha que estudar formalmente computação para ser um digitador. Na inteligência artificial também vai ser do mesmo jeito? É muito melhor experienciar, viver
se expor a isso do que estudar isso? Como é que vai ser essa relação? É simultâneo, porque assim, ó, se você usar a inteligência artificial sem saber o que está fazendo, por exemplo, o ChatGPT. Teve advogado que usou o ChatGPT para fazer petição e ele colocou casos que não existiam que o ChatGPT inventou. Teve professor que corrigiu prova usando o ChatGPT, falou que 80% dos alunos plagiaram e não tinham plagiado. Então, se você não sabe o tipo de ferramenta que você está usando, você vai fazer besteira. Brincar com elas para ganhar familiaridade é o caminho de experimentar e etc, tá certo? Usar de forma profissional, onde você tem uma responsabilidade com outros, precisa entender o que você está fazendo. Por isso que eu falo que a habilidade principal nesse contexto todo que a gente vive hoje, não é à toa que o Fórum Econômico Mundial todo ano divulga as próximas habilidades para o futuro. Pensamento crítico é a principal habilidade para o futuro. É a habilidade que faz a gente analisar os dados do ambiente, a gente entender que a gente tem erros na nossa interpretação, entender que a gente precisa perguntar, tem que ter lógica, argumentação, retórica, ou seja, é a habilidade que ajuda a gente a navegar nesse contexto difícil. E como é que a gente faz para vencer isso, desenvolvendo um pensamento crítico no momento em que a gente está vendo polarização e as pessoas cada vez se expondo somente ao que os algoritmos lhe colocam, ou seja, assuntos do seu próprio interesse? Isso é falta de pensamento crítico, é justamente o contrário. Ó. Se as pessoas tivessem pensamento crítico, você não tem polarização, você diminui fake news, você diminui pós-verdade, porque o pensamento crítico faz você analisar. Se a gente começar com a educação, tanto nos canais públicos quanto as políticas, para dar essa educação leve nas escolas, os pais, você começa a combater esse tipo de coisa. Só para você ver como é grave, inteligência artificial hoje já faz imagens que são os deepfakes, né? E pode colocar qualquer um de nós falando qualquer coisa. Se você tem pensamento crítico, você questiona hoje qualquer imagem, por mais real que ela pareça. Você quer saber de onde que veio. Se você não tem, você acredita naquilo e polariza mais ainda. Então, ao contrário, o caminho para você não ter isso é educar para ter pensamento crítico. Elon Musk, né? Ele fala uma coisa: todas as outras revoluções que a gente teve, dava tempo de você regular depois que... Quando que a gente regula algo? Quando alguma coisa ruim aconteceu. Então, o carro foi um exemplo disso. Tinha um acidente, precisamos de lei para isso. Acontece outra coisa, precisamos... Aqui, essa ferramenta é tão poderosa que se ela causar algum dano para a gente regular, já não dá mais tempo de você fazer nada, ela já deu problema, né? Então, esse é o nosso grande desafio, não como Estado, não como Brasil, mas como humanidade. A gente está em risco. Pois é, não é pecado sentir medo dessa transformação, mas paralisar diante dela é realmente um desafio que precisa ser vencido.